Professora, bom dia. Parabéns. Ela caiu, foi? Tá. Ficou emocionada com os parabéns. A internet acabou caindo. Deixa eu ligar para ela aqui. Vamos ligar para a professora Rita de Cássia para ela falar sobre esse assunto. 9 horas e 11 minutos. O assunto é educação, na coluna Educação na Cidade. Falar sobre os dados 2022, aí divulgados pelo Instituto, o INEP, né? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Aumenta na rede particular, queda na rede pública. Estamos reconectando aí a professora Rita de Cássia. Muito bem. Está plugada. Agora está conectada. Aniversariante do dia. Professora, parabéns. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Muito obrigada, Mário, aí pela lembrança do aniversário. Então, professora, o que representam esses números aí que a gente citou há pouco? Mário, o que a gente consegue perceber é que nós temos alguns motivos para comemorar quando citamos a nível de matrícula de forma geral. Nós sabemos que a maioria dos alunos matriculados no Brasil se encontram nos municípios, depois estado, depois na rede federal. Mas durante a pandemia, uma coisa que foi trágico de se assistir foi o fechamento de muitas escolas da iniciativa privada, inclusive escolas tradicionais, aquelas pequenas escolinhas de bairro. Essas escolinhas de bairro, elas concentram a maioria das matrículas de crianças pequenas, porque nós sabemos que nós temos um grande desafio a nível nacional, que é um sistema de creches que não funciona de forma eficaz e que deixa muita gente fora da escola. Para que você tenha noção, em reportagem recente na Folha de São Paulo, nós tivemos o seguinte dado do INEP, que apenas 36% das crianças brasileiras, elas se encontram exatamente nesse modelo educacional, quando o ideal é que nós já estivéssemos ultrapassado os 50%. E nós já sabemos que nos próximos anos nós não vamos conseguir atingir esses 50%. Quando uma escolinha dessa fecha, porque também tivemos fechamento das escolas tradicionais, de algumas escolas tradicionais, mas o impacto maior foi exatamente nessas pequenas escolas, que são escolas muito domésticas, em que muitas vezes ali trabalha a mãe, o pai, os filhos, os sobrinhos e os vizinhos ali do entorno de bairro. Essas escolas, elas geram muito emprego, porque vai fazer com que aqueles que não tenham os excelentes currículos ou que não tenham a oportunidade de estar nas grandes escolas também sejam abarcados por esse modelo de ensino. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre isso, nós verificamos que, em comparação a 2019, nós vamos ter um aumento de matrícula na educação privada, principalmente nessas escolas. E isso significa uma retomada de crescimento da educação. É claro que o ideal é que nós tivéssemos vaga de creche para todo mundo. O ideal é que nós tivéssemos uma educação de qualidade universal. No Brasil, nós temos muitas distorções. Por exemplo, se a gente for pegar o dado de escola do tempo integral, enquanto que em Pernambuco você tem 62% da rede em tempo integral, no Paraná a gente tem 4,4%. Então, quer dizer, há muita coisa a nível de poder unificar a escolaridade no Brasil e a forma na qual a educação é ofertada. Mas quando nós pegamos indicadores como esse de crescimento de matrícula e de retomada do crescimento na educação básica, isso nos anima. O grande desafio agora se encontra na educação superior, porque durante a pandemia nós assistimos o fechamento ou aquelas instituições mais tradicionais que estão sobrevivendo, elas estão agonizando. Então, nós podemos perceber, inclusive, se nós fizermos uma circulada aqui na nossa cidade, dá uma olhada na saída das universidades. Se você fizer uma comparação com aquilo que acontecia, por exemplo, há anos passados, eu estou falando ainda em um referencial de 2016, 17, 18, a gente vai averiguar uma saída muito menor na quantidade de ônibus, na quantidade de pessoas. E isso é um reflexo do que está acontecendo no Brasil. Então, como nós ainda não temos uma educação pública que contemple todo mundo e nenhuma qualidade educacional em todos os espaços que seja unificado, a educação privada é sim uma realidade que deve ser cuidada, é uma realidade que traz um apoio muito grande à qualidade educacional e à inserção de muitas pessoas em uma escola com melhor qualidade. Ô professor, e qual seria a solução para
que mais escolas não fechassem, dessas pequenas, né, que acabam também atrapalhando muito o bairro também, né, porque às vezes é aquela escola que a pessoa não tem condições de pagar um valor maior, então que facilita, né, você não vai ter que ter um deslocamento grande. Tem algum... O governo deveria pensar nisso agora ou para o futuro, enfim? Eu acho que sim, Mário. Eu acho que linhas de crédito, linhas de financiamento especial poderiam ser dadas para essa escola. Já existem alguns programas, tá? Em que você se inscreve e consegue uma bolsa. Mas são programas muito pequenos, com taxas de bolsas muito pequenas, ou seja, não é de fato um socorro financeiro, uma injeção de investimento nessas instituições. Muitas vezes, Mário, até a gente tem a disponibilidade de recurso a nível de alguns bancos, como é o caso, por exemplo, do nosso BNB, aqui que cuida do desenvolvimento do Nordeste, mas o que não se tem é acesso a consultorias de como se fazer um projeto para conseguir acesso a esses recursos. Muitas vezes, para o dono exatamente desse pequeno negócio, e eu estou falando aqui de educação, mas a gente poderia ampliar isso para uma gama imensa de situações, então você não tem acesso. Eu sou avaliadora, por exemplo, de recursos econômicos, econômicos federais, a nível de desenvolvimento da cultura. E quando a gente, muitas vezes, não foi uma vez só, na realidade isso é mais regra. Quando nós pegamos um projeto, nós temos que desqualificá-lo, porque ele não atende às condições técnicas necessárias para o edital. Veja como isso é grave. Então, isso acontece porque esse âmbito jurídico de se conseguir financiamento, muitas vezes tem linguagem muito própria, tem uma quantidade de documentos que muitas vezes a pessoa fica confusa, não consegue coletá-los de forma adequada. Às vezes tem edital que o fato da documentação não estar na ordem já é o suficiente para que a pessoa consiga perder o recurso, para você ter noção. Então, é muito importante que seja estabelecido também consultorias, e aí isso pode ser feito parcerias com cursos de direito, parcerias com cursos de administração. Essas instituições, né, podem ser grandes aliados do governo federal, do governo estadual, para poder fomentar desenvolvimento da iniciativa privada, trabalhando aí em paralelo com o serviço público. A maioria das nossas matrículas vão estar na rede pública, mas a iniciativa privada representa uma fatia importantíssima. A gente está falando aí de quase 20% das matrículas no Brasil. Então, não é um número pequeno, é um número que deve ser pensado e que deve ser incentivado como modalidade de negócio. É verdade. Professora, muito obrigado mais uma vez, bom fim de semana e mais uma vez parabéns pelo Feliz aniversário, professora! Se eu estivesse na escola, eu ia dar uma maçã à senhora Araújo. A senhora já ganhou muita maçã na escola? Não, nunca ganhei muita maçã não, viu, Renato? Já ganhei muito bombom, eu acho que a gente nutricionalmente precisa melhorar, né? Mas muito obrigada, tá? Muito obrigada, Mário, Renata, ouvintes da Rádio Cidade, que todos tenham um excelente final de semana. Essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade de hoje.